Olá, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à nossa palestra das segundas-feiras. Como todas as segundas-feiras, às 20 horas, nós temos uma preleção e ao final nós temos o passe à distância, a magnetização das águas, das medicações. Estão todos convidados a participar e nós vamos iniciar me apresentando. Eu sou Leila Rocha de Oliveira, do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, aqui da cidade de Olambra, cidade do interior de São Paulo. Hoje é segunda, dia 12 de outubro de 2020, feriado nacional em homenagem à padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida, Maria, a mãe de Jesus, que tem mais de 1000 denominações e como Nossa Senhora Aparecida, ela se tornou a nossa padroeira, mas hoje também uma data muito especial, que é o Dia das Crianças, e nós não podemos esquecer as nossas crianças. Jesus disse: deixai vir a mim as criancinhas, que possamos sempre, com muito carinho, com muita fraternidade, acolhermos, cuidarmos, orientarmos as nossas crianças. Boa noite, Sueli, muito bom, nossa querida amiga, já está aqui a postos. Boa noite, Lene, que bom, a Lene também já está. Márcia, que bom. Um abraço para a Daniele, Maria Dolores, os amigos vão chegando e nós vamos preparar espiritualmente o nosso ambiente, convidando a todos os amigos espirituais, aos benfeitores que cuidam, que velam pela nossa casa, estando à frente do Dr. Bezerra de Menezes, o nosso benfeitor da nossa casa espírita, e nós vamos ler uma mensagem do livro Vinho de Luz, por Emmanuel e Francisco Cândido Xavier. Eu abri aqui na mensagem 42, afirmação e ação. Encontra-se no Evangelho de João, no capítulo 4, versículo 34. Disse-lhes Jesus: a minha comida é fazer eu a vontade daquele que me enviou e cumprir a sua obra. João, capítulo 4, versículo 34. Repetindo, para que a gente assimile, registre a mensagem de Jesus. Disse-lhe Jesus: a minha comida é fazer eu a vontade daquele que me enviou e cumprir a sua obra. Emmanuel diz: aqui e ali encontramos crentes do Evangelho, invariavelmente prontos a alegar a boa intenção de satisfazer os ditames celestiais. Entregam-se alguns à ociosidade e ao desânimo, e com manifesto desrespeito às sagradas noções da fé, asseguram ao amigo ou ao vizinho que vivem atendendo às determinações do Todo-Poderoso. Não são poucos os que não preveem nem providenciam a tempo. E quando tudo desaba, quando as forças inferiores triunfam, eis que em lágrimas declaram que foram obedecidas às ordens do Altíssimo. No que condiz, porém, com a atuação do Pai, urge reconhecer que se há manifestação de sua vontade, há simultaneamente objetivo e finalidade que lhe são consequentes. Programa elevado, sem concretização, é projeto morto. Deus não expressaria propósitos a esmo. Em razão disso, afirmou Jesus,
que vinha ao mundo fazer a vontade do Pai e cumprir-lhe a obra. Segundo observamos, não se reportava somente ao desejo paternal, mas igualmente à execução que lhe dizia respeito. Não é razoável permanecer o homem em referências infindáveis aos desígnios do alto, quando não cogita de materializar a própria tarefa. O Pai, naturalmente, guarda planos indevassáveis acerca de cada filho. É imprescindível, no entanto, que a criatura coopere na objetivação dos propósitos divinos em si mesma, em si própria, compreendendo que se trata de lamentável abuso, muita alusão à vontade de Deus, quando vivemos distraídos do trabalho que nos compete. Emmanuel nos dá um pequeno puxão de orelha, porque quantos de nós nos professamos espíritas cristãos, mas esquecemos o nosso compromisso. Senhor, com gratidão, ó Pai, aqui nos encontramos reunidos em Teu nome, nós te pedimos, permita com que Teus emissários do bem venham se somar a nós e que possamos aproveitar esse momento de reflexão dessa mensagem e, ao terminarmos a nossa preleção da noite, possamos estar mais fortalecidos, mais imbuídos, Senhor, do propósito de servir. Que possamos, Senhor, estarmos prontos para contribuirmos contigo, Senhor, na Tua seara. Sê conosco, Senhor, agora e sempre. Que assim seja. Queridos amigos, os amigos vão chegando, muito bom. Aproveitando para saudar também o Pedro. Boa noite, Pedro, Vicente, José Roberto, Silvina, Nadir. Que bom, os amigos vão chegando para a nossa preleção de segunda-feira e nós vamos iniciar o nosso tema da noite. Convidando quem desejar, colocar um copinho de água ou uma garrafa para poder ser magnetizada ao final, junto com o passe magnético que será oferecido à distância. Nós vamos falar de um tema, cada um dá o que tem. Não é verdade? Cada um dá o que tem. E nós vamos iniciar a nossa preleção contando a história de duas vizinhas. Havia duas vizinhas que viviam em pé de guerra. Não podiam se encontrar na rua, que era briga na certa. Depois de um tempo, Dona Maria, uma das vizinhas, descobriu o verdadeiro valor da amizade e resolveu que iria fazer as pazes com a Dona Clotilde, que era outra vizinha. Ao se encontrarem na rua, muito humildemente, disse Dona Maria: minha querida Clotilde, já estávamos nessa desavença há anos e sem nenhum motivo aparente. Estou propondo a você que façamos as pazes e vivamos como duas boas e velhas amigas. Dona Clotilde, na hora, estranhou a atitude da velha rival e disse que iria pensar no caso. Pelo caminho, foi matutando
essa Dona Maria não me engana. Está querendo me aprontar alguma coisa. E eu não vou deixar barato. Vou mandar-lhe um presente para ver sua reação. Qual será o presente que a Dona Clotilde preparou para mandar para a Dona Maria? Chegando em casa, preparou uma bela cesta de presentes, cobrindo-a com um lindo papel. Mas imagine o que ela colocou dentro da cesta. Ela encheu a cesta de presentes de esterco de vaca. Eu adoraria ver a cara da Dona Maria ao receber esse maravilhoso presente, diz a Dona Clotilde. Vamos ver se ela vai gostar dessa. Mandou a empregada levar o presente à casa da rival com um bilhete. Aceito sua proposta de paz. E para selarmos nosso compromisso, envio-te este lindo presente. Dona Maria estranhou o presente, mas não se exaltou e pensou: que ela está propondo com isso? Não estávamos fazendo as pazes? Bem, deixa para lá. Tem um ditado que diz: quando um não quer, dois não brigam. Alguns dias depois, Dona Clotilde atende à porta e recebe uma linda cesta de presentes, coberta com um belo papel. Agora quem envia o presente é a Dona Maria, a Clotilde. O que será que a Dona Maria enviou para a Clotilde? E a Clotilde, quando vê aquela cesta bonita de presentes, ela pensa: é a vingança daquela asquerosa da Maria. Que será que ela me aprontou? Qual não foi sua surpresa ao abrir a cesta e ver um lindo arranjo das mais belas flores que podiam existir num jardim, e um cartão com a seguinte mensagem: estas flores é o que eu te ofereço em prova da minha amizade. Foram cultivadas com o esterco que você me enviou e que proporcionou excelente adubo para o meu jardim. E a Dona Maria conclui o bilhete dizendo: afinal, cada um dá aquilo que tem, em abundância em sua vida. Chico Xavier, numa das suas belíssimas reflexões, ele diz: no meu ponto de vista, a virtude mais difícil de ser posta em prática é a do perdão. Perdoar exige um esforço de autossuperação muito grande, nos diz Chico Xavier. E realmente, nós falamos no perdão, mas conseguirmos colocar em prática é um exercício. Nós temos que deixar para trás o nosso orgulho, a nossa vaidade, fazermos um esforço de autossuperação muito grande, como nos diz Chico Xavier, para podermos praticar o verdadeiro perdão. O perdão é a solução fundamental para todos os entraves, aparentemente intransponíveis, dos relacionamentos humanos. Quantas vezes, com um simples gesto de fraternidade, como a Dona Maria procurou fazer quando se aproxima da Dona Clotilde, anos de desavença são derrubados. Eu lembro o caso de 2 irmãos que há mais de 30 anos não se falavam.
provavelmente já nem lembravam mais por que eles não se falavam. Eram duas pessoas de um certo poder aquisitivo, pessoas lúcidas, mas num determinado momento da vida pararam de se falar. E um daqueles irmãos queria muito a reconciliação. E Deus escreve por caminhos certos. Aquele irmão entra na igreja, ora, pede a Deus, que ele queria tanto se reconciliar com o irmão. E essa história verídica, quando ele sai, que vai tomar o ônibus, ele já com uma certa idade, o irmão também, ele cai do ônibus, cai, sofre uma fratura do fêmur e precisa ser conduzido ao hospital para ser submetido a uma cirurgia. E nesse momento, o outro irmão toma conhecimento, uma cirurgia, a pessoa já com idade, toda cirurgia tem um risco, e ele decide ir fazer uma visita ao irmão. Quem sabe o irmão iria desencarnar, morrer naquele procedimento cirúrgico, e ali eles choram, se reconciliam, o irmão opera, depois de um tempo, de todos os procedimentos, se recupera, mas mais de 30 anos, e eles conseguem. Foi o modo que Deus encontrou, para que o outro pudesse se chegar àquele irmão que queria a reconciliação. O perdão é a solução para todos os entraves aparentemente intransponíveis dos relacionamentos humanos. O que é o perdão? Perdoar é um processo mental ou espiritual de cessar o sentimento de ressentimento ou raiva contra outra pessoa ou contra si mesmo, porque nós precisamos também aprender a nos perdoar. Quantas das vezes nós carregamos ao longo da vida aquela culpa que nos pesa, que nos adoece, que nos atormenta? Em primeiro lugar, aprender a perdoar a nós mesmos as nossas faltas. Aprendermos a perdoar o outro, a essa reconciliação, a deixar esse sentimento de raiva, de ódio, de desejo de vingança. Jesus nos ensina, e está lá em Mateus, no capítulo 6, versículo 14, quando ele diz: se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Como que nós podemos querer que Deus compreenda também as nossas limitações, as nossas faltas, que todos nós sempre cometemos, se não cometemos nessa atual reencarnação, mas cometemos no passado, ainda estamos quitando as nossas dívidas, se nós não conseguimos perdoar o outro. No capítulo 10 de O Evangelho segundo o Espiritismo, que é o título Bem-aventurados misericordiosos, ali nos fala sobre o perdão das ofensas. E vem aquela pergunta que Pedro havia feito a Jesus: quantas vezes perdoarei a meu irmão? Perdoar-lhe-ei não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. O que Jesus quer ensinar com isso? O perdão, ele deve ser sempre. Não podemos colocar reparos. Nessa situação eu perdoo, nessa outra não. Perdoo, mas não quero mais vê-lo na minha frente, não. É o perdão incondicional. Incondicional. Confrontar essas palavras de misericórdia com a oração tão simples.
tão resumida e tão grande em suas aspirações. Quando Jesus ensina aos discípulos a oração dominical, que é a oração do Pai Nosso, e quando ele coloca ali naquela oração que Deus, o Pai, perdoasse as nossas ofensas, mas assim como nós perdoamos aos nossos devedores. É necessário para que Deus possa ter compaixão pelas nossas faltas, que nós também tenhamos compaixão pelas faltas alheias. Jesus, o justo por excelência, responde a Pedro: perdoarás, mas ilimitadamente. Perdoarás cada ofensa tantas vezes quantas ela te for feita. E é difícil, não é fácil, mas é o que Jesus nos propõe. Ele nos ensina o exercício do perdão. E Jesus dá o exemplo. Jesus dá o exemplo para toda a humanidade quando, ali na cruz, acusado injustamente, sendo sentenciado à morte, e ele diz: Pai, isso para todos nós, para toda a humanidade, Pai, perdoa-os. Eles não sabem o que fazem. Jesus ainda se preocupa naquele momento que Deus tivesse compaixão, tivesse piedade de nós, seres humanos ainda tão equivocados, tão endividados, e Jesus pede: Pai, perdoa-os. Eles não sabem o que fazem. E Chico Xavier nos diz: Jesus nos perdoou na cruz a sua derradeira lição para a humanidade. Segundo Chico Xavier, ele se referira, Jesus se referira ao perdão em diversas oportunidades, mas na hora da cruz, padecendo toda espécie de humilhação, o ensinamento foi gravado a fogo na consciência da humanidade. Chico Xavier nos diz: Jesus se refere ao perdão em várias oportunidades durante os seus ensinamentos, mas naquele momento ali, supremo, aquele ensinamento dele do perdão, ele foi gravado a fogo na consciência da humanidade. Emmanuel, nosso querido benfeitor, também falando a respeito de perdoar, ele diz: quem perdoa, esquecendo o mal e avivando o bem, porque é o que eu havia dito, se nós dissermos: eu perdoo, mas não quero mais ver na minha frente, tomara que aconteça algo de ruim com ele, então não estamos perdoando. Esquecendo o mal e avivando o bem, quem age dessa forma, diz Emmanuel, recebe do Pai Celestial, recebe de Deus, na simpatia e na cooperação do próximo, o alvará da libertação de si mesmo, habilitando-se a sublimes renovações. Perdoar, em primeiro lugar, vai ser benéfico para nós próprios, porque ao invés de ficarmos 30 anos carregando aquela mágoa, aquele ressentimento, aquele desejo de se vingar, enfim, e vamos adoecendo, e vamos adquirindo, às vezes, doenças incuráveis em função da nossa
do nosso sentimento, quando nós perdoamos, é como diz Emmanuel, um alvará de soltura, um alvará da libertação. Aquele alvará que o juiz assina para poder libertar aquele condenado. O alvará da libertação de si mesmo, habilitando a pessoa a sublimes renovações. Porque nós vamos ficar livres, o nosso coração vai ficar livre daquele sentimento. E aí a gente está em condições de começar uma nova caminhada. E Emmanuel continua dizendo, aprendamos a perdoar, conquistando a liberdade de servir. Liberdade de servir. É imprescindível esquecer o mal para que o bem se efetue. Precisamos esquecer para que o bem possa florescer, porque sabemos que vivemos numa lei de sintonia. Enquanto estamos trazendo o mal dentro de nós, os benfeitores amigos vão encontrar em nós o quê? Uma barreira. Eles não conseguem se aproximar. E Emmanuel nos ensina, em casa, guarda o entendimento fraterno. Não adianta sermos fraternos somente no ambiente de trabalho, em sociedade. Ele diz, em casa, guarda o entendimento fraterno. Onde estiveres e onde fores, lembra-te do perdão incondicional. Isso é muito importante. O perdão que a gente não impõe nenhuma regra, nenhum limite. Perdoa agora. Não te detenhas. Torna a presença do companheiro que te feriu e perdoa, ajudando-o a recuperar-se. Reflete e ampara-o. E nós vamos repetir para que possa ficar registrado na acústica da alma. Perdoa agora, não te detenhas. Torna a presença do companheiro que te feriu e perdoa, ajudando-o a recuperar-se. Reflete e ampara-o. E Jesus nos ensina, antes de você ir lá no templo dar a sua oferta, primeiro reconcilia-te com teu inimigo enquanto estás a caminho com ele. Porque senão chegará o momento que o juiz te entregará ao oficial de justiça e você ficará preso. O que quer dizer isso? Enquanto nós não nos libertarmos, não perdoarmos o outro, nós estamos presos, algemados àquele outro, tanto quando ainda encarnados como desencarnados. E isso pode levar séculos, séculos. Por isso diz, o juiz te entregará ao oficial de justiça e nós ficaremos ali presos. A importância de aprendermos a perdoar para ficarmos quites, mesmo que tenha sido outro que nos ofendeu. Quantas dores e quantas perturbações lhe vergastaram a alma, antes que a palavra dele se erguesse para ofender-te. Não sabemos o que o outro está passando para nos agredir. Não sabemos o seu sofrimento, as suas desilusões, a solidão, o que ele pode estar sofrendo, alguma enfermidade. Não podemos saber. Ou antes que o seu braço armado, diz Emmanuel, pela incompreensão, deferisse contra ti o golpe deprimente. Mas mesmo nesta situação, ele nos ensina, guarda a calma e auxilia. Guarda a calma e auxilia sem cessar. Não hesites, porém. Perdoa agora, enquanto a oportunidade
de reaproximação te favorece os bons desejos. E esse é o nosso convite dessa noite. Se porventura tivermos alguém que precisarmos perdoar, e que mesmo que esse alguém já não esteja mais presente, fisicamente, ou já não se encontra mais encarnado, ou não temos mais o contato físico com ele, não importa. Possamos, mesmo assim, praticar o perdão. Aquele que já desencarnou, mas nós ainda carregamos esse ressentimento, perdoemos. Nós vamos nos libertar e vamos libertá-lo também. Oremos por ele. Oremos e deixemos ele livre da culpa, porque sabemos que ele, mesmo desencarnado, está lá registrado nos seus arquivos o peso da culpa pelo ato cometido. Então, que não hesitemos, perdoemos. Perdoemos indefinidamente, enquanto a oportunidade nos favorece, para que não corramos o risco do juiz nos entregar ao oficial de justiça. Queridos amigos, que possamos refletir. Nós vimos na história singela de duas vizinhas, a Dona Maria quis a aproximação, a Clotilde não. A Clotilde ainda achou que não era o momento. Cada um de nós temos o nosso momento. Por isso que a Maria diz para a Clotilde, o que ela diz para a Clotilde? Vocês lembram? Ela diz: cada um dá aquilo que tem, em abundância em sua vida. Que possamos dar em abundância o que temos em nossa vida. A fraternidade, o carinho, a tolerância, o amor. Que possamos dar em abundância o que temos em nossa vida, o verdadeiro perdão. Convidamos a todos para que possamos exercitar o verdadeiro perdão e que possamos novamente, na próxima segunda-feira, estarmos aqui juntos para a nossa preleção da noite de segunda, sempre às 20 horas. Foi muito bom estarmos com vocês e desejamos uma semana de muita paz, de muitas bênçãos, de muita luz, que Jesus possa abençoar a cada um, hoje e sempre.